você tocou aí na questão do professor, violência em sala de aula. Teve um professor que foi agredido por aluno, né? E a gente percebe que hoje os meninos de 14, 15 anos hoje são uns Maiores que a monstros, gente, né? maiores que a gente, né? E o professor foi agredido. Essa questão da violência na escola, você atribui a questão familiar, a questão da sociedade em si, ou onde é que a educação poderia interferir para que não houvesse algo dessa natureza? É uma pergunta muito complexa e assim requer uma resposta complexa. Nós vivemos, Gilvan, em tempos de deteriorização dos valores da sociedade. Nós vivemos em uma sociedade em que os valores morais têm sido cada vez mais negligenciados. Veja, hoje eu como cristão tenho um mandamento bíblico, todo mundo conhece, que diz: honra teu pai e tua mãe para que tudo vá bem na tua vida. Por que isso? Por que honrar pai e mãe? Porque a família, ela é o núcleo central da sociedade. Os pais, se bem compreendessem isso, eles estão formando seus filhos para serem cidadãos. Então, por que o mandamento diz honra teu pai e tua mãe? Porque aquela criança que não é capaz de respeitar o pai e a mãe, vai respeitar quem nesse mundo? Se você puder expandir a compreensão, é dizer o seguinte: honra todos aqueles que estão investidos de autoridade sobre você. Porque aquela criança que não respeita o pai e a mãe, na escola, ela não vai respeitar o professor, não vai respeitar o funcionário, o diretor. Se não for posto limite nessa criança, na rua, ela não vai respeitar o policial, não vai respeitar o agente de trânsito. No trabalho dela, não vai respeitar o seu gerente, não vai respeitar o seu padrão. Então nós vivemos um processo de deteriorização da sociedade. Ou seja, e eu creio que tudo isso tem relação com a família. Quando nós temos famílias mais organizadas, né, moralmente estruturadas, uma vida estruturada, nós vamos ter uma sociedade mais organizada. E nós vemos hoje um padrão familiar muito bizarro, né? Os casamentos hoje não duram, né? Os pais se divorciam. E até a psicologia explica que há efeitos sobre a criança. Porque normalmente o que é que acontece, Gilvan? Quem é que sai de casa? O pai, em geral. E a psicologia reconhece que pai e mãe, eles têm um papel, divisão de papel na vida da criança. A mãe, ela é responsável em dar amor, dar carinho, dar cuidado. Mas quem é responsável por ensinar os padrões morais, os valores, é o pai. O pai que ensina o que é respeito, o pai que dá limite, o pai que corrige, certo? E a mãe, ela deveria apenas reforçar aquilo que o pai ensina. Então, muitas vezes a gente vê situações em que a família não tem pai, o pai saiu. Então a criança não tem... Você pode ver que muitas crianças que não tiveram pai, as crianças não têm limite. São rebeldes, não respeitam a autoridade. As mães estão lá se matando. Professor, não aguento mais que eu já briguei, já bati, já espanquei. Por quê? Porque quem dá limite não é a mãe, é o pai. E quando não tem o pai em casa, aquela criança não tem limite. Ou, muitas vezes, existe a figura do pai em casa, mas ele é fraco. Tudo que acontece, ô pai, diga para sua mãe. A sua mãe que resolve. A sua mãe que ajeita. Certo? Então, também vivemos padrões distorcidos no casamento. Homens ocupando papéis femininos e mulheres ocupando papéis masculinos. Em que sentido? O homem que tem que sair de casa para batalhar. O homem, ele tem que ser provedor e protetor. O homem que deve prover e proteger a sua família. Muitas vezes a gente não tem isso. A gente tem homens efeminados em casa, que querem ficar debaixo da saia. Por quê? Porque foram mimados por suas mães. Não, meu bichinho deu tudo na mão, fez tudo que ele quis. E aí se casa e a esposa vira a mãe dele. Então a mãe tem que sair para batalhar, a mulher tem que sair para trabalhar, para conquistar o pão de cada dia. E nós temos homens efeminados
e mulheres masculinizadas, né? Porque a sociedade ensinou que a mulher tem que ser empoderada. A mulher tem que sair à luta, conquistar os seus direitos, batalhar. E aí nós temos hoje mulheres cansadas, porque tem que trabalhar de manhã e de tarde. Aí chega à noite, tem que arrumar a casa, tem que fazer a janta, tem que cuidar dos filhos. Essas mulheres estão exaustas, estão estressadas, não têm condição de cuidar dos seus filhos ao longo do dia. Então nós temos uma família desestruturada. Consequentemente, teremos uma sociedade desestruturada. E se a sociedade está desestruturada, a escola é uma instituição da sociedade que vai ser reflexo disso. Então nós recebemos na escola alunos, crianças, nessa realidade. Né? Aluno que não quer respeitar a professora, por quê? Porque não respeita o pai, não respeita a mãe. Às vezes a criança não tem pai nem mãe, é criada pela avó. Né? Então aqui a gente vive uma relação de amor e ódio com as vós. Né? Não fosse as vós, como é que estariam essas crianças? Né? Mas em compensação, a avó já está velhinha, bichinha. Assim, eu já batalhei para criar um filho, então ela já não tem mais a mesma energia para criar um neto. Tem pena porque aquela criança está sem o pai, sem a mãe. Então essa situação toda interfere na educação. Então eu penso, Gilvan, que é preciso mudar o rumo das famílias. Se você muda o destino das famílias, você muda o destino da sociedade, consequentemente da escola.